Olá, seja muito bem-vindo ao maior portal de Data Science do Brasil. Eu sou o Nixon. No vídeo de hoje eu vou te mostrar se vale a pena ou não você fazer um mestrado ou um doutorado para se tornar um cientista de dados, né? Se você já tem dúvida de entrar no mestrado, ou se você tem dúvida de fazer um determinado doutorado, né? Eu vou estar conversando aqui um pouco com vocês quais as habilidades que você vai aprender, né? Se você decidir fazer um mestrado ou se você decidir fazer um doutorado, certo? Neste vídeo eu pretendo também discutir um pouco a respeito da diferença, né, entre um cientista de dados que tem um mestrado ou um doutorado, né, as habilidades, em relação a um cientista de dados que está no mercado há muito tempo, né. Existe diferença assim entre os perfis, né, um perfil acadêmico e um perfil mais de empresa, empresarial, digamos assim, né. Você já deve ter conhecido aí minha trajetória, né? Tem um vídeo aqui falando um pouco da minha trajetória. Eu comecei na academia em 2010, né, no curso de Ciência da Computação, tenho um mestrado, hoje estou em reta final do doutorado, também estou na academia como professor e eu nada mais do que ninguém, eu posso contribuir aí com tua dúvida em relação a fazer ou não um mestrado, né? Eu vou contar um pouco do que eu aprendi no meu mestrado também e vou discutir um pouco das habilidades que você vai obter se você fizer um mestrado em Data Science ou um doutorado também na área de Data Science. Hoje eu participo de um laboratório de pesquisa aqui na UFC, né? Um laboratório de Data Science e também tecnologias de Big Data. Então eu estou assim, de certa forma também, além de ser professor, aluno, doutorado, eu estou nesse ambiente de pesquisa já há algum tempo, né? Passei por outros laboratórios também. Então, a primeira coisa que eu vou começar falando aqui com vocês nesse vídeo, né, é como funciona um mestrado e como funciona um doutorado, né? Se você pensa em entrar no mestrado ou no doutorado, eu vou te falar aqui um pouco como vai funcionar, certo? No início de um mestrado ou doutorado, você normalmente vai pagar algumas disciplinas, né, nos primeiros semestres de curso. E você também pode já conversar com o teu orientador ali, que você vai ter algum problema de pesquisa, né? Normalmente a gente já entra sabendo que é orientador, a gente já entra sabendo qual é o problema de pesquisa, ou então sabendo na área que vai pesquisar, né? Existem professores que já pesquisam a área de Data Science, existem professores que pesquisam determinada outra área, e normalmente a gente já tem uma certa noção antes de entrar, né? O que eu sugiro para vocês é que procurem já assim, se você pensa em fazer um mestrado, algum professor, qual a pesquisa que ele faz, qual o laboratório de pesquisa na determinada universidade, a parte de ciência de dados, Big Data, essas tecnologias relacionadas, você já pode ir fazendo isso. No mestrado, no início, a gente vai pagar algumas disciplinas, alguns créditos, né? E isso às vezes é combinado com um orientador, normalmente é combinado, né? Você já tem um problema, aí meu problema é de Machine Learning e Deep Learning, então você já vai pagar algumas cadeiras ali de Machine Learning, Estatística, Deep Learning, que te ajude no teu problema de pesquisa, beleza? Normalmente isso acontece. No mestrado ou no doutorado, às vezes a pessoa tem dúvida, né? O cara que é mestre doutorado, ele sabe tudo. Ele é um cara mestre, ele é um mestre, ele é mais do que um cara que é um graduando, é um doutor, é mais do que um cara mestrando. Assim, necessariamente saber tudo é muito difícil, né? No mestrado você vai aprender um problema específico. Como assim um problema específico? Você vai passar muito tempo, né, estudando um certo problema. No meu mestrado, por exemplo, eu passei 2 anos estudando um problema de predição da velocidade do vento com o objetivo de estimar a saída de uma usina de turbina eólica, né, de energia eólica. Então eu passei 2 anos estudando esse problema, né? Quando eu terminei de estudar esse problema, eu tive uma contribuição científica, mas o problema ainda está lá, né? As pessoas já contribuíram em cima da minha pesquisa, já existem outras contribuições, já avançou a minha solução que foi proposta lá em 2018, 2017, e isso acontece, certo? Você vai normalmente se dedicar um tempo ali, né? Esses 1 ano, 2 anos, no caso mestrado são 2 anos, doutorado são 4 anos, e normalmente é 4, né? E se você quiser entrar nesse domínio, tenha em mente que você vai dominar uma certa tecnologia. Hoje no meu doutorado, por exemplo, eu trabalho com dados de trajetórias usando Deep Learning. Então já está com tempo que eu estudo isso, então eu já sei muita técnica de Deep Learning, eu já sei manusear muito dados de trajetória, porque já está com muito tempo que eu estudo a mesma coisa. Eu sei outras tecnologias, não tanto quanto essas que eu estou estudando hoje, porque a gente acaba estudando muito o mesmo tema. Então, lá no mestrado e no doutorado, tem em mente que você vai estudar um problema específico, né? Eu vou estudar aqui um problema de classificação em banco de dados desbalanceados.
Então você vai estudar alguns métodos que servem para banco de dados balanceados. Existe um contexto, existe um problema e você vai se aprofundar nesse problema, né? Você não vai pegar uma coisa muito abrangente, né? Normalmente a gente acaba pegando uma pequena contribuição ali. No mestrado é uma contribuição menor em relação ao doutorado, também é 2 anos, né? E o doutorado, no caso, é uma contribuição maior, mas tenha em mente que você vai dominar alguma tecnologia ali de forma mais aprofundada. Por que você vai dominar de forma aprofundada? Porque você vai chegar no estado da arte. O que é o estado da arte? O estado da arte é a ciência, né? A fronteira da ciência em relação àquele tema. O que é que existe de mais moderno nesse tema que eu estou atacando, nesse problema que eu estou atacando, né? Então você vai chegar no estado da arte, vai encontrar as melhores soluções para aquele problema, né? Você não vai estar se preocupando muito como implementar, como fazer, qual produto eu vou gerar, como se você estivesse desenvolvendo numa empresa. Você vai estar se preocupando em entender aquela problemática em si e avaliar ela de alguma forma, né? Avaliar e propor alguma melhoria em cima do que já foi proposto ali na ciência. Então, entenda que um mestre ele não vai saber de tudo, ou um doutor ele não vai saber de tudo, mas ele, consequentemente, sempre pergunta, você fez mestrado em quê? Qual foi a área? O doutorado você fez em qual área? Porque normalmente o cara tem uma área ali de domínio específico que ele domina mais, que ele estudou mais tempo. Além de avaliar essas soluções da literatura, né? A gente precisa, no mestrado e doutorado, contribuir com a ciência. Não tem como você sair de um mestrado ou doutorado sem estar contribuindo com a ciência de alguma forma. Como assim contribuir com a ciência, né? Existe um problema, você fez um passo a passo para resolver esse problema. E você tem que discutir esse passo a passo, né? Quais as vantagens do passo a passo que você fez? Um determinado autor da literatura, um cientista também, ele tem um problema, ele propôs uma solução de uma forma. Existem algumas vantagens e desvantagens, né? Dessa forma que ele propôs. No teu contexto, existe vantagem e desvantagem? A solução que você propôs ela é mais rápida? A solução que você propôs ela é melhor? A solução que você propôs ele tem menos desvantagens? Enfim, você vai ter que contribuir com a ciência de alguma forma, né? Nem sempre a sua pesquisa ele vai dar um resultado melhor. É mais difícil um trabalho de ser publicado, a gente sabe, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que você vai ter que contribuir de alguma forma. Se você chegou num caminho que você vê que não é tão bom, você pode documentar isso, né? Ó, eu fui por esse caminho resolvendo esse problema e eu cheguei nessa barreira aqui que eu não consigo passar. Isso é fazer ciência, né? Você tentar pegar um determinado problema em si e tentar contribuir com ele de alguma forma, né? Mostrando mecanismos para melhorar ou extrair um maior valor daquele teu problema lá. Beleza? Então, assim, o que é que eu espero de um mestrado e de um doutorado, né? Eu terminei minha graduação, agora eu não sei se eu vou trabalhar na indústria ou não sei se eu vou entrar no mestrado, né? O mundo acadêmico, ele tem um tempo mais longo. O que é que eu quero dizer com um tempo mais longo, né? Se eu for comparar o tempo do mundo acadêmico em relação ao tempo de desenvolvimento numa empresa, o acadêmico é muito lento. Você vai passar 2 anos estudando um determinado problema, você está preocupado ali em entender o problema, você não está preocupado muito em meter a mão na massa, embora você meta a mão na massa. É comum você implementar, não tem como você avaliar uma coisa sem implementar, principalmente no mundo da computação, né? Mas existe um tempo mais longo, né? Você vai passar 2 anos investigando, às vezes você passa 2 anos e encontra uma barreira e não consegue concluir nada. Isso é normal, é comum se você estiver no mundo acadêmico. Normalmente, como eu falei, você vai se especializar num tema, né? Uma habilidade importante em relação ao mundo acadêmico. O que é que eu espero de uma habilidade? Você vai aprender a ler melhor. Por que você vai aprender melhor? Você vai ler, passar 2 anos, 3, 4. No caso, eu estou já 10 anos, né? De graduação, mestrado, doutorado e agora professor. E a gente aprimora a leitura, porque todo dia a gente está lendo, de certa forma. Ou você está lendo um livro, ou você está estudando... lendo um artigo científico, ou você está escrevendo, então você tanto melhora a leitura, como você melhora a escrita. E acaba melhorando também a comunicação, né? Porque você vai ter que apresentar seu trabalho algumas vezes, você vai ter que defender teu trabalho, explicar aquilo para um determinado congresso, e você acaba aprimorando leitura e escrita. Uma coisa também que um cara que é cientista de dados, que é acadêmico, que ele tem, é desenvolver um senso crítico. A gente, quando começa a ler, estudando o artigo científico, a gente vai implementar as coisas, vai avaliar,
e a gente desenvolve esse senso crítico, que normalmente a gente consegue desenvolver isso mais na academia. O que seria o senso crítico? Me explica aí o que é o senso crítico. Senso crítico é essa noção que a gente consegue extrair a partir de uma determinada leitura, a partir de um determinado problema. Você vai ler um artigo científico, a pessoa tende a estar defendendo aquele artigo e o acadêmico, o pesquisador ali, ele tem que estar com aquela visão mais crítica daquele documento, porque nem sempre o que está na teoria lá vai funcionar bem na prática, né? E existem algumas questões que a gente tem que estar considerando que o autor principal do artigo lá, que propôs aquela solução, não considerou. E a gente acaba fazendo muito isso, né? A gente pega um determinado trabalho, tenta ter essa visão crítica, né? Criticar, até porque a gente precisa sugerir uma coisa nova em relação ao que já foi proposto, então a gente desenvolve muito esse senso crítico de estar olhando para problemas e estar olhando para trabalho. Você vai fazer ciência, né, no mundo acadêmico. Em relação ao título, né? Existe uma valorização do profissional mestre, existe uma valorização do profissional doutor? Vale a pena fazer um mestrado, um doutorado para se tornar um cientista de dados? Aí depende do teu objetivo, eu sempre digo isso, né? Ainda hoje existe uma valorização do cara que é mestre e o cara que é doutor, mas essa valorização ela tem diminuído ao longo do tempo. Antigamente, há 20 anos atrás, se o cara dissesse que era doutor, ele era fantástico o cara ser doutor, porque eram poucas pessoas que chegavam lá. Hoje já é uma coisa mais difícil. Então, é uma coisa mais comum, na verdade, né? Existe já muitos doutores, muita universidade abrindo doutorado, muita gente termina mestrado. Ainda hoje existe uma valorização, né? Tem empresas que contratam só mestres, gostam de pessoas com esse perfil, mais senso crítico, que sabem ler, que sabem se escrever, que sabem se comunicar melhor. Então, tem empresas que contratam, buscam um mestre, né? Mas, no geral, pelo menos aqui no Brasil hoje, a graduação, muitas empresas pedem apenas graduação, né? Nixon, eu preciso terminar um mestrado para trabalhar? Cara, como eu estou dizendo, né, depende muito do seu objetivo. Se hoje você quer se tornar um cientista de dados em um ano e meio, em 2 anos, talvez se você entrar no mestrado, você não vai conseguir terminar um mestrado e trabalhar ao mesmo tempo, né? O perfil do mestrado, ele está muito orientado a um perfil assim, mais de cara pesquisador, né? Se você tem esse perfil de gostar de estudar problemas novos, gostar de ler artigo científico, gostar de escrever, contribuir com a ciência, um mestrado e um doutorado é fantástico, né? Eu particularmente gosto disso, né? Eu gosto de estar investigando problema novo. Eu não gosto de fazer aquele trabalho monótono, a mesma coisa. Então eu gosto muito, hoje eu estou no doutorado, mas eu não me vejo fora assim da academia por muito tempo. Eu gosto muito de trabalhar também em projetos, eu gosto de programar, mas eu não me vejo longe porque eu tenho esse perfil mais de leitura, de escrita, de estudo, de senso crítico, e eu gosto também de estar ali entendendo o estado da arte da ciência em determinado tema. Algumas empresas, existe um aumento de remuneração para quem é mestre e doutorado. Se você for fazer um concurso público, normalmente você ganha mais, né? Se você tem um mestrado, existem algumas iniciativas para melhorar o salário de um cara que tem mestre e doutorado. Isso tanto o concurso público, quando você vai fazer, com algumas empresas, ela dá esse estímulo para o cara também tentar não parar de estudar, né? O cara tentar sempre se aperfeiçoando, entrando no mestrado, no doutorado, enfim. Então, uma das vantagens também de você querer fazer seria um aumento da remuneração. Não que sem mestrado você não consiga chegar numa grande remuneração, mas se você for buscar alguma empresa que tem esse plano de carreira, você pode observar lá que ele vai ter um aumento na sua remuneração se você tiver um mestrado ou um doutorado, beleza? Nixon, então assim, se eu entrar no mestrado ou no doutorado, no geral, o que é que eu vou ser? Cara, você pode ser um professor e pode ser um pesquisador, né? Tem esse perfil mais acadêmico. Se você pensa em trabalhar numa indústria, fazer um mestrado vai ser importante porque você vai desenvolver essas habilidades, mas você não vai saber muitas tecnologias. Isso eu quero dizer aqui. Como assim? Você vai aqui passar 2 anos estudando um problema, se aprofundando, entendendo um artigo científico, ciência. Se esse problema for para alguma questão industrial, aí talvez lhe ajude. Às vezes existem pessoas que fazem o problema de mestrado o problema que ele tem numa empresa. Isso acontece, certo? Principalmente em fintechs, né? Às vezes tem bancos que precisam de modelos, por exemplo, que querem fazer análise de crédito. Aí você pode pegar um problema ali no teu mestrado, doutorado e fazer o trabalho da tua empresa. Mas
No geral, o perfil do cara acadêmico é um perfil mais do cara que é professor ou o cara que vai ser pesquisador, né? Justamente porque ele não vai. Aqui eu não vou aprender a programar em 5 linguagens, não vou aprender a novas tecnologias, eu vou passar pouco tempo aqui. Vou passar muito. O cara que da indústria passa muito tempo programando aqui, eu passo pouco tempo, eu passo mais tempo lendo, estudando o problema. Então, assim, o perfil do cara acadêmico é um perfil mais professor, mais pesquisador, certo? Eu não estou dizendo que você vai fazer o mestrado para ser sempre professor. Hoje você faz o mestrado, desenvolve essas habilidades e vai trabalhar no indústria também. Mas o que eu quero que você entenda é que o perfil de pessoa que entra no mestrado e doutorado, se você for procurar saber, ele pretende ser um professor ou no geral, ele quer seguir nessa vida acadêmica de pesquisador também. E como funciona um trabalho numa empresa, né? Eu quero ter alguma coisa rodando, a empresa precisa de algum modelo ali, nem que seja que precisa de alguma solução ali, nem que seja a mais viável, mas a gente precisa de alguma coisa para começar. E na área de desenvolvimento existe um tempo muito mais curto, né? As coisas têm que estar prontas, né? Um cara que tem que é cientista de dados desenvolvedor, ele vai passar pouco tempo lendo e vai passar muito tempo lendo ferramentas e bibliotecas, né? Porque ele vai ter que saber como fazer, implementar. Então ele vai programar em uma linguagem, vai aprender a mexer em bibliotecas, vai desenvolver habilidade de programação. Ele vai passar mais tempo pensando como implementar, né? Não pensando muito no problema. O problema, normalmente, quem está pesquisando é o cara que da academia, o cientista. O cientista está pensando no problema da academia, como resolver, e o cara do desenvolvimento está pensando como implementar, né? Como usar a ferramenta, como eu vou usar o Pandas, como eu vou usar o Scikit-learn, como eu vou usar... Então tem esse perfil diferente. O tempo é diferente também. O cara que que trabalha em desenvolvimento na área de desenvolvimento como cientista de dados, ele tem muito a capacidade de resolver problemas com programação. Porque todo dia ele está programando, né? Nem sempre o pesquisador todo dia está programando. O pesquisador passa semanas, às vezes, lendo, estudando, passa tempo programando. E o cara que está no desenvolvimento, praticamente, quase todo dia ele vai estar ali metendo mão na massa, né? Programando dados diferentes, códigos diferentes. E ele vai ter muita essa habilidade aí de programação. No mundo do desenvolvimento, não que na academia não seja assim trabalho em equipe, que a gente tem no laboratório, mas no desenvolvimento você tem um trabalho em equipe mais em conjunto, porque a gente acaba tendo tarefas ali na equipe de desenvolvimento e cada um contribui com uma determinada tarefa, um determinado contexto de um determinado problema. Então a gente no desenvolvimento em si, trabalhando no código, a gente tem muito um trabalho em equipe. Então, se você gosta de trabalhar em equipe, assim, programando, cada um faz alguma coisa, um perfil de desenvolvimento talvez seja interessante para você. Na academia, muitas vezes a gente está isolado, né? Eu estou, principalmente, agora que a gente está em casa, a gente acaba estudando só, lendo um artigo só, pesquisando um determinado problema, buscando a solução. É um trabalho mais autodidático. Aqui na equipe de desenvolvimento, é muito difícil você estar trabalhando só. Você pode estar trabalhando só num pedaço de um código, mas aquele pedaço de código ele está relacionado a um grande projeto, né? Então o trabalho em equipe aqui ele é mais aprimorado no mundo do desenvolvimento. O mundo do desenvolvimento, o profissional, ele está sempre orientado a produtos. Na academia, nem sempre o que a gente faz se torna um produto, né? Pode ser um produto da academia, muitas vezes é um artigo científico, é um novo modelo, é uma nova métrica, mas aquilo ali não é um produto, entendeu? A gente pode fazer um produto daquele modelo, mas quem faz os produtos normalmente é a indústria, né? Usa o que o cientista fez e faz algum produto em si. Mas o cientista que está no desenvolvimento, ele está mais preocupado em construir produtos. Agora um feedback geral, né, para a gente entender aí o cientista de dados pesquisador, o cientista de dados desenvolvedor, o mundo da pesquisa e o mundo do desenvolvimento. Não que isso seja contra, hoje em dia existe pesquisa e desenvolvimento, principalmente em alguns laboratórios, no caso eu faço parte, a gente tem essa parte de pesquisa, tem a parte de desenvolvimento, mas o pesquisador ele está pensando 24 horas no problema. Você tem um problema para resolver, o pesquisador ali, ele está ali, 24 horas pensando como resolver aquele problema. Eu tenho que classificar uma trajetória de um dado e eu preciso classificar isso de forma rápida. O pesquisador está ali buscando a solução de um modelo, como utilizar, como otimizar o parâmetro, ele está preocupado muito nessa questão. O desenvolvedor, ele está preocupado 24 horas no prazo de entrega no produto. Tipo assim, o modelo vai ser... Eu não estou preocupado em escolher o modelo, eu estou preocupado em, rapaz, como é que eu vou implementar isso aqui? A primeira entrega está marcada para o mês que vem, eu tenho que entregar alguma coisa, o que é que eu vou entregar? Então, enquanto o pesquisador está pensando no problema, o desenvolvedor está pensando em como fazer.
Ele está sempre preocupado, como é que eu vou implementar, como eu vou entregar isso. E aqui no pesquisador, a gente está muito preocupado em, rapaz, será que essa solução minha vai ser viável? Será que essa solução é uma solução estratégica, uma solução interessante para o meu problema? Aqui do desenvolvedor, ele está muito preocupado em aprender a solução, né? Às vezes eu tenho o pesquisador detecta uma solução ali, quem vai implementar é o desenvolvedor. Isso acontece, né? O pesquisador, às vezes, não bota ali a mão na massa, necessariamente. Ele está pensando ali no problema, está pensando ali em muitas coisas que ele pode fazer, e aqui o cara desenvolvedor está tentando implementar aquilo que o pesquisador aconteceu. Normalmente, o pesquisador também faz tudo, tem esse perfil. Eu acabo, por exemplo, eu trabalho com mestrado e doutorado, eu sempre gostaria de implementar e programar também, por isso que eu também tenho muita habilidade na parte de desenvolvimento, mas pode acontecer isso, né? No laboratório existe muita pesquisa que nem sempre se torna um produto, né? Mas existe pesquisa que pode se tornar um produto lá na frente. Então depende. O pesquisador que fez a pesquisa, normalmente ele não vai criar o produto que ele fez, aquela solução dele, ele não vai criar o produto. Existe uma equipe por trás que vai pensar na tecnologia melhor, que vai utilizar. Até porque, às vezes, o pesquisador não tem essa habilidade que o desenvolvedor tem, né? O cientista de dados está trabalhando na indústria. Ele já sabe os frames, já sabe como manipular. O pesquisador passa muito tempo, às vezes, estudando as ciências, os modelos, as tecnologias. Ele não passa tempo com o desenvolvedor ali, como eu vou mexer nesse frame, vou estudar essa documentação, vou estudar essa biblioteca. Então é meio que diferente o perfil, né? Eu gostei da área do mestrado, eu estava pensando em fazer mestrado, eu tenho esse perfil de pesquisador, eu queria saber quais áreas de pesquisa em Data Science, né? Se eu for considerar as áreas de pesquisa de Data Science, se for considerar os subdomínios, né, a gente tem muito subdomínio, né? Tem um domínio do conhecimento, tem a ciência da computação, que eu faço, tem a parte machine learning, tem a parte matemática e estatística, tem as pesquisas tradicionais, desenvolvimento de software. Então, assim, se eu for considerar um pesquisador de Data Science, ele pode trabalhar e se especializar em muitos campos relacionados, né? No meu caso, por exemplo, no meu mestrado, eu me especializei em séries temporais. No meu doutorado, hoje eu estou trabalhando muito com Deep Learning, Machine Learning. Eu estou me especializando muito nessa parte de Machine Learning e Deep Learning. Então, a gente acaba se especializando nesses modelos em si, ou nessas tecnologias relacionadas à Data Science, que Data Science faz uso dentro do guarda-chuva, que é muito grande, beleza? Poderia ter aqui Big Data, poderia aqui ter outras questões, mas nessa figura que eu quero mostrar aqui a vocês é que existem muitas tecnologias relacionadas à Data Science e que o pesquisador ele pode atacar pequenos problemas dentro de cada tecnologia dessa. Existem muitos problemas. Algumas áreas de pesquisas, por exemplo, eu poderia citar a parte de Big Data, o cara pode estar preocupado ali em como coletar dados, como processar dados de forma mais rápida, como lidar com streamings, a parte de suporte à decisão e data mining, o cara pode estar buscando uma solução para um determinado criando um modelo para um determinado problema que dê um suporte a uma decisão, né, que ajude a um determinado contexto. O cara pode estar preocupado em construir outros modelos de machine learning para algum contexto. No meu caso, por exemplo, no doutorado, eu propus um novo modelo de deep learning. E esse modelo é para um dado de trajetória. Então, se eu fosse dizer assim, sua área de pesquisa seria o quê? Hoje eu poderia dizer que era uma área de pesquisa de dados de trajetórias com deep learning, né, as palavras-chave. E eu trabalho muito com a parte de classificação. Então eu poderia dizer que minha pesquisa está mais ligada ali à inteligência artificial e machine learning para esse dado aí. Existem muitas áreas de pesquisas, eu coloquei aqui algumas só para dar uma ideia a vocês, mas se você pensa em estar fazendo um mestrado, doutorado, busque saber numa faculdade próxima que algum professor trabalhe com algumas áreas de pesquisa relacionadas a Data Science. Aí tem também a parte de governança e gestão de dados, tem a parte de engenharia de dados, banco de dados e segurança dos dados. Então existem muitos subcampos que você pode estar se especializando aí para se tornar um cientista de dados, né? No caso acadêmico, né? Nixon, o que é que você me recomenda fazer hoje? Eu gostei do que você falou aí, eu acho que eu tenho um perfil mais acadêmico, eu gosto de estar estudando, eu gosto dessa parte de ciência, que o cientista ele está botando, o acadêmico ele bota a mão na massa, mas ele também está preocupado com o problema, aquele cara mais estudioso, mais focado no sentido de problema. Não que o cara que está na empresa pense no problema, ele também pensa. Mas o tempo que ele está ali, ele está pensando mais em implementar. E o cientista acadêmico está pensando mais no problema em si. Então é um perfil um pouco diferente. Agora, o que é que você me recomenda hoje se eu busco entrar no mestrado, no doutorado, né?
Cara, o que eu lhe recomendo de antemão é você analisar primeiro um laboratório, você analisar a questão de um professor, orientador, tente conversar com pessoas dentro desse laboratório, tente entender as pesquisas que estão sendo realizadas ali, tente entender se você se atrai por aquelas pesquisas. Se você se atrair, tente entrar em contato com o professor, busque saber como é um processo seletivo. Existe um processo seletivo para você entrar no mestrado, no doutorado, e você tenta entrar numa determinada área que você se agrade aí, né? Então, entenda que você vai passar muito tempo pesquisando alguma coisa, então você tem que gostar dessa coisa que você vai estar pesquisando aí. Eu assim, nunca tive problema com minhas pesquisas, porque eu sou muito eclético em relação às coisas, eu gosto de estar fazendo coisa nova, tudo que é novo eu me agrado pelo que é novo, né? Então eu acabo gostando assim, eu tenho muito esse perfil ligado à academia. Mas eu gosto também muito de programar, né? Eu sempre estou ali metendo mão na massa, tentando otimizar código, fazendo muita coisa desse tipo aí. Uma coisa que eu sempre pergunto, né? Se você tem dúvida ainda, se o vídeo não tirou tua dúvida em relação aos perfis, se pergunte, né? Quem eu sou eu e o que eu gosto de fazer. Se hoje você gosta de programar, não gosta muito de ler artigo científico, ver correr de documentação, acha isso chato, talvez você tenha um perfil mais de desenvolvedor mesmo, né? Entre no mercado de trabalho, né? Se você é aquele cara que gosta de estar estudando, gosta de entender o problema, tem um perfil assim mais... Normalmente o pesquisador ele é muito perfeccionista, né? Ele está querendo ali os mínimos detalhes, não que o programador não seja, mas o pesquisador ele passa muito tempo fazendo aquela mesma coisa e ele tem aquele certo capricho em relação ao problema, né? Então se olhe por dentro, né? O que é que você gosta como pessoa. Avalie o que você gosta. Se você não gosta, considere experimentar. Experimente trabalhar um pouco numa empresa, depois tente começar um mestrado e veja o que é para você. Às vezes a pessoa entra no mestrado, quando chega no mestrado vê, isso aqui não é para mim não. Às vezes o cara entra na empresa, não gosta daquele negócio de trabalhar de tal hora até tal hora, e aí, rapaz, isso não é para mim não. Então assim, espero ter esclarecido essas dúvidas aqui para vocês. Se avalie aí por dentro. Coloca aqui nos comentários, né? Se você já pensou em fazer o mestrado, ou se você já faz algum mestrado, qual a dúvida que você sente, que eu vou estar tirando sua dúvida aí, beleza? Por hoje eu fico por aqui. Me diz uma coisa aqui, qual curso você faz hoje? Qual mestrado você deixa de fazer para se tornar um cientista de dados? Deixa aqui nos comentários para mim ficar sabendo e eu vou estar comentando aí no teu comentário, beleza? Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Por hoje eu fico por aqui, eu vou te ver no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e é só o começo.